Putin é um homem desesperado e sabe disso. 1 milhão de baixas na Ucrânia, sem nada para mostrar por isso, provavelmente resultará em ele perder a vida, além do emprego. É por isso que agora ele está tentando atacar um país da OTAN. Na manhã de 19 de setembro, 3 caças russos, Mikoyan Gurevich, 31, entraram no espaço aéreo da Estônia. As aeronaves estavam armadas com mísseis Arar-P-37 e estavam indo em direção à capital da Estônia, Tallinn. Isso parecia o começo de algo grande. Esses não eram drones não tripulados, como aconteceu uma semana atrás na Polônia, que Putin pode alegar terem entrado acidentalmente no espaço aéreo da OTAN. Eram caças tripulados, armados e prontos para combate, seguindo em direção à capital de um país da OTAN. Caças da OTAN tiveram que ser acionados e uma confrontação parecia iminente. De acordo com a Estônia, foi só nesse momento que os caças russos recuaram, após 12 minutos no espaço aéreo da OTAN. Não sabemos o que planejavam ou quem eram os alvos. Agora, muitos na OTAN estão pedindo para fazer o que a Turquia fez em 2015, abater caças russos assim que entrarem no espaço aéreo da OTAN. Então, vamos revisar exatamente o que aconteceu esta manhã. O que podemos aprender com a resposta da Turquia há 10 anos e o que tudo isso significa para o futuro desta guerra. Primeiro, veja o que ocorreu. Veja mais detalhes. Vamos começar com essa notícia de última hora. A história em desenvolvimento que vimos na última hora, mais ou menos. Por quê? O governo da Estônia afirma que 3 jatos militares russos invadiram o espaço aéreo da OTAN sem permissão na manhã de sexta-feira e ficaram lá por quase 12 minutos. Em comunicado no X, um porta-voz afirmou que a OTAN respondeu de imediato e interceptou jatos russos que violaram o espaço aéreo da Estônia. Acrescentando, este é mais um exemplo do comportamento imprudente da Rússia e da capacidade da OTAN de responder. O ministro das Relações Exteriores da Estônia afirmou que este foi o mais grave caso de violação de seu espaço aéreo e o quarto em 2023. Ele disse que a Rússia estava testando cada vez mais as fronteiras de seus vizinhos com sua agressividade. O incidente ocorre após uma semana em que mais de 20 drones invadiram o espaço aéreo polonês, levando jatos da OTAN a derrubar alguns. E uma nova incursão de drones russos sobre o território romeno, próximo à fronteira com a Ucrânia. Agora, aqui estão as imagens dos jatos desta manhã. 2 coisas importantes a destacar. Podemos ver que esses são jatos armados e, além disso, eles ficaram no espaço aéreo da OTAN por 12 minutos inteiros. Isso é muito tempo, e isso é uma distância muito grande, especialmente considerando a velocidade com que caças viajam. Não importa o quanto você seja pró-Rússia, é difícil argumentar que isso foi um erro. Agora, só para realmente provar que isso foi deliberado, vamos olhar para tudo o que a Rússia fez só neste mês. No dia 7 de setembro, tivemos um navio espião russo lançando drones para rastrear navios da Marinha Alemã. Mais tarde, no mesmo dia, um Mi-8 entrou na Estônia. 3 dias depois, 19 drones violaram o espaço aéreo da Polônia. Esses drones tinham combustível extra, o que significa que eles foram feitos para entrar na Polônia e para ir fundo. No mesmo dia, um drone entrou na Romênia e outro na Letônia. 3 dias depois, tivemos mais drones entrando na Polônia e mais drones entrando na Romênia. Então, em 14 de setembro, tivemos um navio russo que convenientemente quebrou acima de um gasoduto sueco. Então, em 19 de setembro, tivemos 3 caças prontos para atacar indo em direção à capital da Estônia. Isso é uma tendência e não é por acaso. É aqui que quero mencionar o herói de Putin, Vladimir Lenin, que fundou a União Soviética. E ele tinha uma frase famosa que se aplica exatamente a essa situação: você testa com baionetas. Se você encontrar algo mole, você avança. Se encontrar aço, você recua. Ou seja, Putin vai continuar avançando até ser forçado a recuar com força. Se os países da OTAN continuarem sem fazer nada, Putin vai continuar escalando o conflito. É exatamente por isso que muitos agora estão pedindo para a OTAN começar a abater jatos russos sempre que eles entrarem no espaço aéreo da OTAN. Isso é algo que as pessoas pedem desde que 19 drones entraram no espaço aéreo polonês.
Mas agora parece que até ministros da defesa de países da OTAN, como o que temos na tela, o ministro da defesa da Lituânia, também estão pedindo para fazer a mesma coisa. A Turquia fez isso há 10 anos. Veja, há 10 anos. O exército turco abateu um jato russo que entrou no espaço aéreo turco, segundos após o incidente acontecer. E desde então, a Rússia nunca mais mexeu com a Turquia. Então, por que não fazer a mesma coisa? Essa é a pergunta que todos fazem. Bem, para entendermos isso, na verdade precisamos analisar o incidente turco em mais detalhes, em vez de apenas olhar os destaques. Tudo começou em setembro de 2015. A Guerra Civil Síria já estava acontecendo há um bom tempo naquela época, mas foi em setembro que a Rússia entrou oficialmente na Guerra Civil. Do lado do ex-ditador Bashar al-Assad, jatos russos começaram a bombardear grupos rebeldes, incluindo alguns próximos à fronteira com a Turquia. Mas a Turquia tinha seus próprios interesses. Ankara apoiou vários grupos de diferentes níveis e se opôs a Assad. Além disso, a Turquia já havia avisado que qualquer avião estrangeiro que violasse o espaço aéreo turco seria tratado como hostil. No dia 24 de novembro de 2015, 2 bombardeiros russos Su-24 voaram perto da fronteira turca em missão no norte da Síria. De acordo com a Turquia, os jatos cruzaram o espaço aéreo turco por cerca de 17 segundos. Os radares turcos afirmaram que emitiram 10 avisos diferentes em 5 minutos antes dos jatos entrarem nas fronteiras turcas. Quando os jatos russos não responderam, os F-16 turcos abriram fogo e um dos Su-24 foi abatido. Um piloto russo foi morto após ejetar do avião, mas aterrissar em território hostil. No entanto, um piloto russo foi resgatado, mas um helicóptero de resgate russo foi atacado durante a operação de resgate. Diplomaticamente, Putin falou muito grosso depois desse abate. Putin disse que vai sancionar a Turquia. Ele vai garantir que a Turquia fique isolada do mundo. Com a retrospectiva, sabemos que nada aconteceu. Putin rapidamente percebeu que precisava mais da Turquia do que a Turquia precisava da Rússia. E além disso, a Rússia nunca mais tentou algo assim desde aquele incidente. Então faz sentido que as pessoas estejam pedindo para que isso aconteça de novo, porque todo mundo sabe disso. A Rússia responde à força. E além disso, temos o exemplo perfeito com a Turquia sobre o que acontece quando você enfrenta a Rússia com força. Agora, é aqui que é importante destacar que os líderes da OTAN não estão de braços cruzados. O artigo 4 foi ativado novamente, desta vez pela Estônia. Os países da OTAN devem se reunir em Bruxelas para decidir os próximos passos. Agora, reuniões como essa ainda são muito importantes, mesmo que as pessoas não as considerem assim. Após o 11 de setembro, em 12 de setembro, ocorreu uma reunião semelhante ao artigo 4 antes dos artigos 5. Os Estados Unidos da América não chamaram isso de reunião do artigo 4, mas o objetivo era o mesmo. Todos os líderes se reuniram e decidiram qual seria o próximo passo, e então o artigo 5 foi ativado. Agora, nessa situação, é altamente improvável que o artigo 5 seja ativado apenas pelo fato de o espaço aéreo ter sido violado. Afinal, o artigo 5 exige um ataque de um adversário estrangeiro ao território de um membro. Isso não aconteceu. E felizmente, porque no final das contas, a OTAN não quer se envolver nessa guerra se não for necessário. É exatamente por isso que os países da OTAN estão fornecendo armas e ajuda à Ucrânia, para que a Ucrânia possa lutar sem que a OTAN precise colocar tropas em solo. Vamos acompanhar o que ocorre na reunião do artigo 4 e quais declarações serão divulgadas. É bem possível que a OTAN decida que vai abater qualquer futura incursão russa. Foi exatamente isso que aconteceu em 2015. O jato russo não foi abatido na primeira vez que entrou no espaço aéreo turco. Não, o abate aconteceu em novembro de 2015. Mas vamos voltar para outubro de 2015. Naquele mês, em 2 ocasiões, jatos russos violaram o espaço aéreo turco. E a resposta foi semelhante ao que ocorre agora. A Turquia convocou diplomatas russos e deixou claro que não vai tolerar isso. E então a Turquia consultou os comandantes da OTAN. No mês seguinte, a Rússia repetiu e seus caças foram abatidos.
Então, se a Rússia quiser continuar fazendo isso, se eles quiserem continuar enviando jatos atrás de jatos para o território da OTAN, é provável que a OTAN responda em algum momento. A razão pela qual a OTAN não derruba logo os caças russos é que isso pode ser exatamente o que Putin espera. Como sabem, Putin iniciou essa invasão há 3 anos e meio, esperando tomar Kiev em 3 dias. E agora as pessoas estão percebendo que o exército russo não é realmente forte o suficiente para tomar toda a Ucrânia. Então, Putin quer reformular toda essa guerra como uma luta contra a agressão da OTAN. E é por isso que ele continua forçando os limites. Ele sabe que o público russo vai perceber rapidamente que ele destruiu o futuro da Rússia, causou mais de 1 milhão de baixas e, por tudo isso, conquistou muito pouco. E é exatamente por isso que ele quer escalar essa guerra. Até agora, é improvável que Putin consiga justificar isso aos cidadãos e oligarcas russos. Recentemente, entrevistei Garry Kasparov no podcast. Quem é o maior enxadrista de todos os tempos? Além disso, ele foi cidadão da União Soviética e entende a história russa melhor que qualquer pessoa com quem já falei. Então eu fiz essa pergunta para ele. Em algum momento, os cidadãos russos precisam se importar. A Rússia perde mais de 20 mil pessoas por mês, somando mais de 1 milhão de baixas, metade delas incapazes de retornar ao combate devido à gravidade dos ferimentos. Então, em que momento isso se torna uma realidade? E foi isso que ele disse. Vamos ouvir agora. Você entende a Rússia melhor que a maioria, até mais do que eu. Por isso, queria que trouxesse respostas sobre a mentalidade russa. Vemos esses números e acho que nunca funcionariam no Ocidente, mas a Rússia é muito diferente. O exército russo está perdendo 20 mil soldados, isso todo mês. Eles tiveram 1 milhão de baixas. Metade não pode retornar à linha de frente devido à gravidade dos ferimentos. E parece que Putin não se importa. Mas, só do ponto de vista humano, tem que chegar um momento em que os cidadãos russos comecem a se importar com a velocidade com que a Rússia está perdendo seus jovens e, homens em geral. Talvez eu seja ingênuo e não compreenda a mentalidade russa. Se a história russa serve de guia para nós. Então você pode aprender que qualquer resultado positivo da guerra sempre fortalece o regime, a classe dominante. Seja na Guerra Napoleônica em 1812, na Segunda Guerra Mundial ou na Guerra Russo-Turca de 1877 a 1878. Então a vitória sempre foi o grande impulso para o regime e os russos nunca se importaram com o preço. A Segunda Guerra Mundial foi um desastre. Estas são as perdas. E a qualidade da gestão, da administração da guerra no início do conflito era simplesmente terrível. Mas o resultado foi vitorioso e ninguém se importou. Até hoje, o regime de Putin ainda explora a Segunda Guerra Mundial como seu maior feito. Aliás, se você perguntar aos russos sobre a Segunda Guerra Mundial, muitos, especialmente os jovens, nem se lembrariam disso. A América e o Império Britânico eram apenas aliados de guerra. Sem o apoio dos Estados Unidos da América, a Rússia não teria sobrevivido ao primeiro ano de guerra. Mas isso está se perdendo, né? Então é isso, nós vencemos, nós. O resto não importa, é ignorância histórica, mas temos orgulho da nossa vitória. Agora, do outro lado, cada derrota. Seja na Guerra da Crimeia, entre 1853 e 1856, quando Grã-Bretanha, França e Turquia derrotaram a Rússia. E foi justamente na Crimeia, em solo russo, que isso levou às tão aguardadas reformas para abolir a servidão. E também você pode argumentar que as reformas de Alexandre II em 1861, 1860, na década de 1860, foram as mais profundas reformas liberais já vistas na Rússia. Depois pode analisar a Guerra Russo-Japonesa de 1904-1905, outra derrota, e a Revolução em Moscou. E então, na verdade, são os tumultos, sabe? Simplesmente, eles estavam por toda a Rússia. A monarquia fez grande concessão e conseguimos a 1917. Stallman teve a Primeira Guerra Mundial e a Rússia ia mal. O regime desastroso entrou em colapso, Guerra Mundial no Afeganistão e a clara derrota na Guerra Fria com o colapso da União Soviética. Então,
Não é suficiente assustar os russos com as perdas. E também não se esqueça que para muitos russos que estão sendo enviados para a linha de frente não restam muitas opções. Putin evita habilmente a mobilização em Moscou e São Petersburgo, que permanecem praticamente intocadas. Você não quer, Putin não quer nenhum potencial. Não são motins, mas só, você sabe, é o Os recepcionistas? descontentamento apenas em duas grandes cidades. É como se fossem megapolíticas. Então, se você olhar para o exército russo, parte dele foi recrutada de cadeias, de prisões, parte dessas das repúblicas nacionais, parte das regiões muito deprimidas. Então, as pessoas estão sendo relativamente bem pagas. E é assim, ok, quero dizer, para as famílias. Sim, perdemos mas ganhamos mais dinheiro do que imaginávamos. Isso não vai durar para sempre. Concordo. Há uma massa crítica. Putin pode ficar sem dinheiro só para constar. Esse é outro problema. É necessário pagar o bastante para cobrir as perdas. B, sabe? De novo, ele pode não ter o suficiente, sabe? Só um homem desesperado para ir até lá. Mas ele ainda tem poder, então ele ainda tem acesso à mão de obra. O que poderia ser muito mais perigoso para Putin, e é isso que venho defendendo. E, infelizmente, isso nunca foi adotado pelas potências ocidentais, que é ir atrás das mentes. Você precisa de evasão de cérebros. Putin pode ter alguns milhões a mais de soldados para a linha de frente, mas ele tem uma reserva muito, muito pequena de engenheiros, especialistas em informática, financistas, e apenas dar a eles chance de sair da Rússia. E muitos deles, aliás, tentaram sair em 2022, mas a Europa e os Estados Unidos disseram, não precisamos disso, voltem, então não tem questão de visto. Tenho trabalhado com outros membros da oposição russa, como Mikhail Khodorkovsky. Sugerimos uma declaração simples, a Declaração de Berlim, feita em Berlim. É um texto longo com 3 componentes principais. Para sair da Rússia, a pessoa deve declarar que a guerra é criminosa, o regime ilegítimo e a Crimeia pertence à Ucrânia. Ao assinar uma declaração, você vira criminoso na Rússia e não pode mais ficar. Assim, surge a chance de ir para outro lugar. A maioria dos que aproveitariam essa chance são engenheiros, especialistas em informática e financistas. Eles não precisam, eles não são refugiados da Síria ou do Afeganistão. Então, essas são pessoas que realmente poderiam contribuir para a sociedade. E é isso que eu chamo, meio que brincando, de Taiwan russo. Então, que tal simplesmente pegar essas pessoas e enfraquecer a máquina de guerra do Putin? Porque você precisa de engenheiros, talvez algumas centenas de milhares dessas pessoas, e a máquina de guerra de Putin não pararia, mas não estaria funcionando com a mesma eficiência mortal. Não, isso com certeza. Mas para fazer isso, você precisa definir seu objetivo estratégico de vencer a guerra. É como Winston Churchill disse, obrigado por mencioná-lo. Então é isso, vitória é a mesma coisa. Não, isso não importa. Nós temos apenas um objetivo, a vitória. Ninguém, nem Biden, nem Trump, nem os líderes europeus, ninguém está disposto a dizer a palavra vitória. É sempre, sabe, como podemos sair dessa confusão. O YouTube acabou de fazer um anúncio impressionante. Está pagando aos criadores 64 milhões de dólares por dia. Por quê? Porque o YouTube não tem criadores suficientes. É por isso que você vê vídeos na sua página inicial com menos de 1000 visualizações, como este aqui. Agora, é claro, isso não significa que todo mundo deva começar um canal. Se você pensa em criar um canal no YouTube ou sem mostrar o rosto, este é o momento ideal. O YouTube paga milhões de dólares diariamente a criadores e está promovendo canais novos e pequenos mais do que nunca. Mas tenho certeza de que você tem muitas dúvidas sobre como começar e crescer um canal. Recebemos perguntas de alguns de vocês por e-mail constantemente. É por isso que decidimos colocar todos os nossos conselhos sobre o YouTube em um único vídeo no YouTube, totalmente de graça. Então, se você é alguém interessado em começar seu próprio canal, pode assistir a esse vídeo aqui no YouTube, clicando no link na descrição ou no card na sua tela.